Queridas amigas, bondosos irmãos, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos iniciando mais um programa, mais um estudo em torno do Apocalipse. Vamos, nesse momento, abraçar a todos que conosco, nesse momento, se intercambiam, nossos amigos da internet, você que se encontra no chat, através da transmissão do YouTube, sejam todos bem-vindos. Vamos, como sempre fazemos, fazer a nossa oração inicial, rogando aos benfeitores o envolvimento, a proteção para o nosso trabalho. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez, Senhor, agradecemos por mais um dia, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos ofertas. A família, os amigos, o trabalho, a escola. Que possamos, Senhor, nesse momento da nossa evolução espiritual, encarnados no plano terreno, nos colocarmos de joelhos diante da Tua infinita misericórdia e bondade. Conceda-nos, Senhor, o santo privilégio de servir. Conceda-nos a oportunidade de estudarmos para qualificar as nossas ações. Mas ainda, Senhor, te pedimos, conceda-nos o dom do discernir e que jamais o prazer do conforto nos vença. Livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. Querido amigo Jesus, nesse momento em que nos reunimos para estudarmos as lições do Teu Evangelho, rogamos que os benfeitores espirituais se façam entre nós, que o nosso ambiente de trabalho, do lar, receba os benefícios que estão sendo manipulados, trabalhados para auxiliar a todos. Que durante o nosso trabalho a inspiração nos visite e que possamos atingir o término da atividade, felizes e em paz, pelo intercâmbio bendito. Sê conosco, amigo Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimas amigas e irmãos, novamente boa noite, principalmente para aqueles que estão chegando agora. Nós vamos, nesse momento, iniciar o 32º estudo em torno do livro Apocalipse. Livro que foi oferecido para nós através da mediunidade extraordinária do vidente de Patmos, João Evangelista. Nós estamos aqui
com vocês, portanto, hoje completando a 32ª semana. E o nosso coração se enche de alegria por tantas bênçãos que estão sendo oferecidas para todos nós. Esperamos que todos se sintam aconchegados e co-participantes do processo, do estudo aqui desenvolvido. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura do primeiro capítulo do Apocalipse, a partir do versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ponto. Vamos ficar por aqui. Então, nós vamos recordar a última semana, relendo o versículo 15 e o versículo 16, que é o objeto de trabalho nosso para hoje. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu gostaria de iniciar a reunião de hoje trazendo uma fala do nosso querido Honório Onofre de Abreu, com a nossa participação como espectador estudante, que foi o início de uma reunião do dia 18 de setembro de 1999. Eu peço a permissão para vocês, porque o texto ele traz para nós ensinamentos extraordinários. Observem, por favor. Vocês notem que nesse primeiro lance, o evangelista, no caso o revelador como instrumento desse encaminhamento de informações, nos dá uma informação de princípio quanto aos valores simbólicos aqui contidos, atrás de cujos valores nós vamos encontrar as mensagens que precisamos. Na medida em que a gente vai lendo e relendo, nós temos sempre feito isso aqui
no início das nossas atividades. Nós vamos começando a entrar numa linha de sintonia muito especial. É como se aquela ideia apocalíptica de massacre, de eliminação, do término de tudo, com o Criador lá no alto, nas esferas superiores, gerenciando a mortandade aqui no orbe. Tudo isso vai mudando. A gente sabe que nós estamos vivendo momentos de muita dor e muita aflição. E vamos começando a observar que atrás de tudo isso existe sim uma chamada à atenção e à responsabilidade. Sabendo que o momento é de aferição, portanto muito difícil. E praticamente todas as áreas estão sendo visitadas pelas dificuldades. Mas que atrás de tudo existe uma ampla dose de consolação e de esperança, de oportunidade e de redirecionamento do próprio destino em novas bases. Então nós temos tentado recolher informações que favoreçam a implementação do Evangelho nos corações. Vamos notando que nesse grande momento em que estamos vivendo, nós podemos dividir o grande agrupamento dos habitantes do nosso planeta, quer no plano físico ou no plano espiritual. E que nós situamos, segundo as informações superiores, em cerca de 24 bilhões de seres, sendo que no plano físico já passamos, na atualidade, de 7 bilhões. E vamos notando que neste grupo existe uma grande massa de necessitados, de criaturas ainda totalmente desinformadas, como sendo aqueles elementos que acham que o planeta foi feito ou estruturado para eles, para receberem as benesses ou implementar um sistema de vida ao seu próprio critério, independente, ao que possa ocorrer um grande número de sofrimento e carências profundas. Mas ao lado dessa grande massa, nós temos um bom percentual que já descobriu que a grande verdade não é nós salvarmos o nosso espírito desse grande problema. Que estamos aqui registrando desde o início. Eis que eu saia bem, conseguirei vencer a etapa. Essa questão de vencer a etapa no plano decisório da vida é uma vitória, sem dúvida, que a gente vai adquirindo. Mas o desafio maior para quem vence cada etapa, no campo seletivo sobre si próprio, é praticamente a grande descoberta que a gente faz, de que antes de resolver o nosso problema pessoal, nós estamos penetrando terreno adentro de uma oportunidade de cooperação na grande obra que se estende pelo cosmos, pelo universo. Estamos extrapolando da posição sistemática de auxiliados para nos engajar no grupamento dos auxiliares, daqueles que têm sistematicamente recebido e exigido para aquele contingente que auxilia, que está sensibilizado para estender o pensamento divino em termos de afetividade e amor, na faixa em que ele esteja situado.
Nós temos lembrado que, se o Pai é o Criador em toda a extensão universal, é operado pelos seres, seus filhos. Então o Pai dispõe e o Filho realiza. O Filho opera, o Filho dinamiza. É essa linha que conjuga a grande expressão da divindade. Porque não existe pai sem filho. E se nós não somos filhos, existe sim um pai. Agora, só que nesta ótica que nós estamos trazendo para a nossa reflexão, o pai é aquele que está propondo. Está irradiando uma linha ampla de caracteres que nós, na medida em que sensibilizamos, vamos colocando em ação. Jesus, vindo como filho por excelência, norteando os acontecimentos do orbe, na segunda grande revelação do amor, não se restringiu a avocar para ele: deixa comigo que tudo é comigo. Nós sabemos que ele, ou que dele e nele, residem os valores inerentes ao nosso plano de evolução aqui no orbe. Ele é o governador do nosso planeta, sem dúvida. Mas define-se como Senhor e Mestre. E ele arregimentou discípulos. E dentre esses discípulos criou um colegiado de apóstolos, em 12 elementos figurativamente, definindo as grandes faixas da universalidade das experiências nossas. Mais à frente, ele recolhe e instrui os 70 num dimensionamento maior. E quando ele se despede, recolhendo-se aos planos maiores do Espírito, nas regiões da Galileia, depois da crucificação, ele sensibiliza cerca de 500 espectadores no seu magnetismo suave, dúlcido. Segundo nós estamos informados, passaram a fazer um trabalho livre de grandes testemunhos por todo o planeta, através dos séculos que se sucederam até os dias que estamos vivendo. Então, a grande proposta do nosso estudo é uma sensibilização, sem nenhuma pretensão de querer fazer, de achar que é isso ou aquilo, de querer fazer mais do que o outro. É a grande proposta de sentir-se cidadão do universo. Na ação característica plena de seres conscientes. Porque se a razão abriu a faculdade de pensar e deduzir, de equacionar a razão cósmica dentro dos padrões crísticos, é a razão que implica dentro dela um sentimento pleno e sensibilização para com o próprio mundo, os seres, as coisas, paisagens, com os fatos que nos circunvolvem e dos quais também nós coparticipamos. Então, estas colocações preliminares, porque nós estamos sentindo isso, no que a gente lê e relê, é um chamamento extraordinário que estamos recebendo. Nos estudos passados, foi apontado, refletimos, caminhamos sobre a nossa condição de filiação divina. E que do Pai, tudo dimana. É dele
que se expressa a linha estrutural do universo. É como se ele fosse o engenheiro, o planejador do universo, e nós somos os operários da grande obra. E é dentro desse sentido operacional que nós vamos nos afirmando legitimamente. Essa é uma imagem, uma ideia pálida que estamos tentando expressar. Deus, o Criador do amor, no sentido fecundador e mantenedor. Do Pai dimanam todas as faixas geratrizes em todo o universo. Nós nos encaminhamos para a unidade ampla nele, que é o Criador, que é Deus, que é a divindade. Agora sempre, por mais que a gente caminhe na direção da unidade, nós ainda somos a expressão dela, refletida no Filho. O Filho naquele sentido de operador, de realizador, mantenedor, no sentido de promover, para que nós realizemos. Mas devemos tomar o cuidado de não nos sentirmos autossuficientes. É um grande engodo, uma ilusão, julgar que podemos caminhar sem ajuda. Nós temos que admitir uma certa autossuficiência naquilo que a gente propõe a fazer, mas com a necessidade da humildade. Porque o próprio Paulo define: eu de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo vem de lá mesmo, nesse sentido. Então vamos aqui fazer o vínculo com a reunião passada. O versículo 15. E os seus pés, lembram? E os seus pés semelhantes ao bronze, ou ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Lembram, amigos, que nós terminamos falando das águas? As águas a definir os milênios, as experiências. Porque a estrutura espiritual do Cristo, como nosso irmão maior, representante máximo do reflexo do Criador entre nós. Ele teve as suas conquistas laboradas através de muitas e muitas experiências para ter autoridade, para definir a nossa caminhada. Eis o que se apresenta para nós o início do versículo 16. A mão direita. A mão do Cristo que ficou para nós conhecida e nos lembramos dela como a mão que tinha a marca da crucificação. Mas aqui, essa marca dos pregos já se apresentam como as expressões das estrelas. Voltando, muitas águas, de um lado representando essa soma imensa de capacidade e condições de canalização, expressa também uma condição intrínseca nele, de conseguir atingir todos os corações indistintamente, em todos os setores. São expressões da água, como sendo o componente gerador da vida no plano formal, no plano concreto. Sem a água, nós não teríamos manifestação biológica no orbe, não é mesmo? A água é o componente essencial da vida no plano denso. Então, quando essa voz se expressa dessa maneira, vamos notando que ela tem a capacidade de penetrar
de diversificar e atinge todas as camadas. Então, se eu leio um texto evangélico ou uma orientação que eu capto da informação por ele, o Cristo, trazida há 2 milênios, e resolvo, por exemplo, a falar baixo, eu sinto que está me orientando. São as expressões críticas que já dizem, modere a voz. Quando eu percebo isso, já é uma faceta do aprendizado. Porque essa água atinge também a minha condição de expressão no contexto. Quando um sábio, quando um santo, percebe um componente que está muito além da nossa linha perceptiva, é porque ele está numa dimensão vibracional. Ele capta o que está para além e compreende que o aprendiz ainda precisa de contributos para registrar o aprendizado. Então, nesse exato momento que estamos aqui em busca de estudar, nós temos milhares de outras frentes trabalhando o Evangelho. Seja na condição individual ou na condição coletiva. Todos tirando conclusões. Como a grande proposta de encontrar recursos para implementar o sistema de evolução consciente. A grande massa que estuda e que acompanha todo esse processo ao nível religioso ainda não entendeu como se faz o aprendizado. Nós estamos tentando aqui entender o que a massa ainda não se despertou para verificar. É que a nossa marcha evolutiva vem sendo levada a efeito pelo impacto sofredor. A gente tem trabalhado e recebido a ressonância do trabalho positivo ou negativo. E quando nós recebemos os reflexos negativos, por uma atividade ou uma atitude menos feliz, fica gravado aquele acontecimento como um ponto de referência informativa para nós. Eu não posso, porque sofri muito. Até agora, para concluir, a gente tem aprendido pela dor, que é um mecanismo evolutivo inerente às faixas inferiores da evolução. Ou nós estamos já em plena fase de maturidade no campo mental. Então, daqui para frente, depois desse banho de apocalipse, que nós nos guindamos a uma visão mais clara, evolução não pode ser mais pelo impacto. A evolução passa a ser com a base no componente assimilado pela busca. Então nós estamos reunidos aqui. Não é para sermos mais santos. Nós estamos reunidos aqui para captar as informações didáticas, de aplicabilidade no dia a dia. Porque antes não acontecia. A gente aprendia no campo da emoção, do impacto positivo ou negativo. Mas agora estamos nos movimentando naquele sentido proposto por Jesus. No vinde a mim, mas também naquele instante em que ele diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate
a vida, oferece as respostas necessárias para o nosso crescimento. Então a água representa também o berço em que nós vamos gestar todas as nossas propostas de crescimento. Porque quer dizer que nós temos uma soma de caracteres na faixa consciente e subconsciente. Então, se o superconsciente é o grande plano captador das informações, ele tem que realizar como? No processo da mentalidade, no processo da aplicabilidade. Por isso é que existe uma unidade dentro do nosso plano ampliado no campo mental. Nós captamos de um lado para operar com aquilo que a gente tem. Eu não posso operar a minha educação, a minha subida espiritual com os caracteres dos outros. Não dá. Se eu estou engajado num grande desafio, por exemplo, de deixar um vício, conseguir vencer isso no plano pessoal representa um mérito diante da minha consciência. Quando eu faço uma comparação com um indivíduo que está captando faixas superiores, porque ele já consegue alçar esse voo, o desafio dele já não é mais vencer uma imperfeição. Ele já pode estar naquela dinâmica de estar operando na beneficência do semelhante. Enquanto eu estou conseguindo vencer um vício, e para mim isso já é um mérito extraordinário que me traz segurança, para um outro que já não tem mais esta necessidade e que está operando no benefício ao semelhante, para ele pode representar um desafio. Ele tem que atender 10, mas na realidade ele só consegue atender 4. Então isso para ele já caracteriza um grande desconforto, uma dificuldade muito séria para ser vencida. Então, queridos amigos, vamos pensando, vamos avaliando como que a evolução vai projetando para nós movimentos que visam o nosso despertar. Tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. O que nós poderíamos falar das 7 estrelas? O número 7 vem percorrendo as Escrituras para nos fazer refletir sobre a questão dos ciclos. O 7 representando a complexidade da evolução, da nossa individualidade, que está o tempo todo buscando a sintonia com a unidade divina. E por isso, quanto mais nos identificamos com a unidade divina, nós vamos estabelecendo na nossa individualidade conceitos desafiadores para serem operacionalizados. Então, o número 7 é um número de muitas expressões. E, na realidade, aqui, as estrelas se apresentam no número de 7. São consideradas entidades ou designados? Olha que interessante essa reflexão. Já que foi falado sobre faixas evolucionais, nós temos em todas as faixas do nosso universo aqueles chamados organizadores, guias, para alguns padroeiros. São
aqueles expoentes que mexem, que polarizam as massas. Então nós temos aqui o seguinte: 7 estrelas, definindo aqueles prepostos em linha direta do próprio centro essencial da revelação do Cristo. Olha que interessante essa análise. Querem que repete? Prepostos em linha direta do próprio centro essencial da revelação do Cristo. Então, o centro essencial da revelação do Cristo está partindo da sua mão direita? Ou seja, aquela mão que indica, que assina, que escreve, que desenha, que planeja. O centro essencial que define o plano operacional. É essa mão que vai indicar para os prepostos, para os representantes, a linha, então, direcional da divulgação do Evangelho, os planos diretores do orbe, e aqui, por que não dizer, do universo. São 7 estrelas. Ou seja, dentro de uma linha interativa, globalizada, não particularizada, limitada, não. Aí eu me recordo de Emmanuel falando que a doutrina espírita é a doutrina dos mundos. Ou seja, o que nós estudamos aqui está sendo dimensionado nas expressões crísticas, nas mais variadas dimensões. Observemos que interessante. Eu estou preocupado se o estudo não está muito filosófico hoje. Então eu peço que vocês enderecem as participações, as perguntas, para que a gente possa ir dividindo as nossas dúvidas, os nossos anseios, os nossos comentários, de uma forma bem, vamos dizer assim, numa dinâmica bem fraterna, igualitária, fortalecendo o grupo. Até aqui tudo tranquilo? Então nós sabemos, só para ainda falar mais um pouco das estrelas, dos representantes. Na Terra, Jesus enviou seus representantes ao longo da história, que foram como que cada um oferecendo contributos de acordo com suas possibilidades, mas os verdadeiros representantes jamais se sentiram autossuficientes, como a Alertiva nos visitou aqui anteriormente. Não sei se vocês pegaram lá. Porque a característica extraordinária dos grandes profetas era terem vivido a lei de justiça, de amor e caridade na sua plenitude. Então, sempre reverenciando ao Criador, ao Divino, projetando para nós a necessidade da identidade crística pelos movimentos da simplicidade, mas, acima de tudo, pela fé, da fidelidade, pela esperança, pela confiança na proteção, na presença divina, que jamais nos deixam órfãos, abandonados. Estamos sempre inspirados por aqueles que realmente representam essa dinâmica do Cristo. Recordemos, João Evangelista está vendo tudo isso na sua visão profética, na sua visão mediúnica. Observe como que nós vamos modificando as expressões que se encontram nas Escrituras de acordo com a nossa ignorância, os nossos interesses. Então, numa fase obscura da maturidade da humanidade, tudo isso se transformou num movimento místico, extraordinário, fantástico, maravilhoso, no campo de fora, nas expressões que caracterizam o fenômeno
que é visto, que é palpável, das divindades se intercambiando no meio dos homens, e que através da ira divina configura para nós repreensões através dos flagelos destruidores, das calamidades. E na realidade aqui, com a doutrina espírita, nós já estamos nos deparando com um apocalipse que é um show de informações que tem a ver exatamente com o tirar o véu da nossa realidade como indivíduos, como seres imortais, como aqueles que estamos, conforme os estudos vão apresentando, naquela condição do despertar, da iluminação que vem de fora, mas que toca para que haja a iluminação de dentro para fora, num processo de adesão, num processo de unificação dos nossos potenciais, do nosso ser, da nossa individualidade, com todo esse mecanismo que movimenta na direção do progresso, da qualificação da vida. Então, observemos que os grandes missionários que falaram do Cristo polarizaram, induziram, inspiraram as massas, os povos, para que eles encontrassem o caminho da libertação, o caminho da espiritualização. Não é mesmo? Então, eu estou vendo aqui até uma manifestação da Marinalva. Marinalva, muito obrigado pela sugestão. Ela está dizendo, é uma ótima sugestão, estudo das obras de Herculano Pires, sem sombra de dúvida. Poderíamos também citar Leon Denis, que nós indicamos para uma companheira hoje mais cedo. Enfim, vamos perpassar essa senda, verificando a importância destes missionários que vieram ao mundo, calaram a própria voz, apagaram as próprias personalidades, como, por exemplo, Francisco de Assis, que se tornou um ícone da vivência da caridade, quando abraça a causa da pobreza. Olha, para vocês verem, gente, vamos refletir na beleza da significação. Pobreza, a irmã pobreza, o anjo da pobreza. Por que a pobreza? Porque ela representava aquele contraponto de uma busca desenfreada do homem no sentido de materializar a proposta do Cristo. Enquanto a proposta do Senhor é que nós nos libertemos da materialidade. A matéria é o laço que prende o espírito. Na visão da espiritualidade, nas abordagens de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos o corpo, nós temos o espírito, nós temos o perispírito, então nós vamos observando o espírito como a essência, os corpos como manifestações dessa essência, para que nós aprendamos a lidar com a matéria, para intelectualizar a matéria, e utilizando da matéria nas suas expressões mais genuínas, pela capacitação da nossa mente, nós vamos como que utilizando-a com sabedoria. Usando os recursos, mas sem nos tornarmos escravos dele. Vamos como que socializando os recursos, disponibilizamos porque fora disponibilizado para cada um de nós, e assim agindo, oferecendo ao outro o que gostaria que o outro nos oferecesse, nós estamos dentro então de um movimento maravilhoso chamado espiritualização. Observemos, não é? Observemos a magnitude de tudo isso.
Então, voltando, né? Nós estávamos falando dos líderes, que não polarizavam para si. Não buscaram criar seguidores. Francisco de Assis, por exemplo, na Úmbria, quando, junto com seus amigos, vão se movimentarem em busca de um cristianismo mais evangelizado, né? Eles o tempo todo vão apresentando o Cristo, vão falando de Jesus e vão falando das suas expressões exemplares. Eles não arrebanhavam para eles, eles não buscavam privilégios. Pelo contrário, quando, por exemplo, Francisco teve a oportunidade de estar com o Papa Inocêncio III, inclusive uma história belíssima que nos foi revelada pela memória de Arnaldo Rocha, revelação de Chico Xavier para o seu amigo Arnaldo. O nosso querido Emmanuel, na época, era um cardeal, estava próximo de Inocêncio III. Ele se chamava João de São Paulo. Foi ele que ficou extremamente sensibilizado e convenceu Inocêncio III a receber aqueles andarilhos que pediam uma audiência, Francisco e os seus amigos. E depois de uma circunstância tão interessante, criada, favorecida pela espiritualidade, Francisco pede para Inocêncio a autorização para que eles pudessem viver o Evangelho de uma forma em que a pobreza fizesse parte desse movimento. Eles não queriam institucionalizações, eles queriam viver livres, eles queriam estabelecer uma relação com a natureza, mas com os desfavorecidos da sorte, com os pobres, com os doentes, com os leprosos. Inocêncio III fica extremamente sensibilizado diante daquela estrela que desce do zimbório na noite gelada da Idade Média, e ele percebe que tudo que Francisco pedia era tudo que ele, quando jovem, que quando entrou para a escola da igreja, ele almejava, ele percebia que o Evangelho era do coração. E ele, naquele momento, já numa idade extremamente avançada, atingiu o posto máximo da igreja e estava extremamente distante de todos os sonhos que aquele jovem queria apenas autorização para fazer. Esse acontecimento foi de um valor extraordinário para a humanidade, mas especificamente vamos enaltecer Inocêncio III, naquele movimento íntimo que acontece com todos nós, porque estabelece, a partir do contato com as estrelas, aquele fulcro irradiador que não fala de si, mas do Cristo. É o Espírito de verdade que espalha os seus representantes em todos os lugares. É aquele movimento que está nos tocando e que nós ainda temos dificuldade de assimilar, por pura sofisticação, por excesso de escrúpulo, ou em alguns casos por indiferença. Qual a consequência disso? A história de Inocêncio III contava uma vida se movimentando em nome de, mas na realidade distante espiritualmente de tudo que pregava, de tudo que lia, que estudava no âmbito lá de fora. Está chegando uma consideração aqui, uma pergunta, e eu agradeço a nossa companheira Cleusa, lá de Portugal, que envia. Estas 7 estrelas
são somente as que podemos considerar os orientadores ou guias? Ou podemos levar em conta que alguns missionários também o seriam? A ideia, Cleusa, é que todos aqueles, vamos pensar, todos aqueles que se sensibilizam e que falam do Cristo, que vivem o Cristo, estão em comunhão, estão refletindo, estão se unificando com os princípios que norteiam as estrelas. Porque estas estrelas são coordenadas por uma estrela maior. Essa estrela maior está conjugada com outras estrelas maiores. E aí a gente vai nesse escalonamento até chegar no fulcro irradiador do universo, de onde dimana tudo, Deus. Então, Cleusa, nós poderíamos, se você me permite, chegar na seguinte condição: todos podemos ser estrelas de muitas expressões. Temos o potencial para brilhar. Se ouvir, se aguçar a percepção para o convite do Senhor, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. Estaremos, portanto, nos dignificando, estaremos nos dignificando, isso mesmo, como, de alguma sorte, estrelas, dentro da faixa evolutiva que a misericórdia nos autoriza a operar, a irradiar. A Cleusa devolve outra pergunta dizendo: pergunta uma vez, que as 7 estrelas estavam em linha direta com as revelações do Cristo. Então você não está perguntando, né? Na realidade você está afirmando. Sim, porque são 7 estrelas. Então o número 7 é o número da completude evolutiva. 7, evolução completa, nas suas diversas gradações. Então, imagine uma estrela que atingiu a plenitude do 7. E, na realidade, esta que atingiu a plenitude do 7 se reúne com outras 6 e formam, então, ali 7 estrelas. Ou seja, a definir um ciclo completo, globalizado, universalizado em termos de evolução. Não sei se a gente trabalhou aí com você ou se você estava refletindo em outra frequência de pensamento. Mas eu acredito que é mais ou menos por aí, não é mesmo? Pois é, queridos amigos. Então, a nossa introdução hoje está sendo assim desafiadora. Observem quantas coisas nos oferece esse versículo. E tinha na mão direita 7 estrelas. E há só um detalhe, só um detalhe. Vamos prestar atenção, que era na mão direita. Então, para chegar na condição completa de evolução, do número 7, não esqueçamos da mão do Cristo, que foi marcada pelo prego, né? Que foi fixada no madeireiro. As marcas do Cristo se transformam, pós o sacrifício, em expressões iluminativas, que propõem, que define o movimento de educação espiritual, portanto, de redenção. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Lembram do tema da noite? A palavra divina. Para chegar nessa condição de ser a palavra divina, é necessário observar a boca que abre. A boca que expressa o que vem do coração. A boca fala, o verbo se fez carne. A boca no sentido
do elemento, do aparelho que vai favorecer as expressões que saem do coração com autoridade. O que vocês acham da ideia? Né? Nós podemos definir que da boca saindo uma afiada espada de 2 gumes. Vamos conversar sobre a espada. É o nosso foco aqui hoje, a espada. Porque da boca sai espada, não é isso? E é uma espada de 2 fios. Nós podemos definir esses 2 fios como sendo o processo positivo e negativo. Como podemos trabalhar também essa espada ao nível dos padrões da razão e do sentimento? Definindo uma proposta nova dos enfoques intelectivos da individualidade, como também o redimensionamento do próprio sentimento do ser. A espada, vamos refletir, a imagem é extremamente sugestiva. Pena que eu não tenho uma espada fácil aqui. Ela penetra no âmago da medula e dos ossos, como diz Paulo. Vai até a divisão entre a alma e o espírito. A alma definindo as expressões tangíveis da manifestação do ser. E o espírito caminhando muito para a essencialidade do ser. A alma e o espírito podem perguntar, não é a mesma coisa? Sim. Mas acontece que quando você está falando do espírito, você está falando da essencialidade que vibra. E a alma já é a essencialidade numa linha decodificadora da presença do Espírito. Então nós temos um momento em que separa o espírito do psicossoma. Eu vou trazer um texto do Honório para a gente refletir juntos. O espírito é o espírito. Psicossoma é a expressão do espírito na condição de alma, no seu plano anímico. Se fala espírito e perispírito, representando um espírito, temos o corpo definindo o espírito encarnado, em que é a alma. Então lá atrás diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Gênesis, 1º capítulo. O que significa isso? Que o homem já existia. A manifestação biológica, alma vivente, entre os elementos da vida tangível, o da vida biológica. Então essa espada penetra mesmo. Aí, o nosso Honório citou para nós, nas suas pesquisas, dois versículos interessantes que encaixam aqui. Observemos. Paulo, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Palavra de Deus, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da lama e do espírito e das juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa foi uma colocação de Paulo. Querem outra? Efésios capítulo 6, versículo 17. Observemos. O que é a palavra de Deus? Então, sempre que nos recorremos ao termo espada, sem fechar, sempre no seu sentido genérico, nós estamos falando da palavra.
Então a palavra que dimana aqui desse personagem, que é no caso o próprio Cristo, é da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Nós estamos falando dos componentes que dimanam, decodificados pelo seu pensamento, chegando à altura de percepção dos interessados no plano do aprendizado. Então, a palavra, a espada, é penetrante e sensibiliza. Eu até anotei. A palavra penetra, sensibiliza e altera a estrutura do ser. Altera a estrutura do ser. Isso para nós é importantíssimo entender. O Paulo, por exemplo, recolheu a palavra e mudou estruturalmente. Agora, não há mudança sem morte. Então a espada, de princípio, no seu sentido literal, mata. A palavra mata. E no sentido essencial, ressurge lá na frente com novos caracteres. Deu aí, gente? Meu Deus, Carlos Alberto, que estudo complexo. Não, é tranquilo. Vamos pensar. Vamos refletir mais sobre a palavra. Por que a palavra mata? Por que a palavra mata no sentido literal? Se a gente for estudar o Evangelho, a indicativa de Pedro quanto às Escrituras é que a letra mata, o espírito que vivifica. Não é verdade? Estão lembrados da citação da carta de Pedro? Então, se você ficar só no que a letra, a verbalização apresenta, isso pode te matar. Pode matar. A gente não fala no adágio popular que a língua é venenosa, enfim. Mas vamos pensar no movimento da palavra que te visita. Eu poderia aqui, inadvertidamente, dizer: você está sofrendo porque você está pagando débitos do seu passado. Vocês já ouviram isso por aí? Esse conteúdo pode matar. E não tem jeito. Certa feita, uma pessoa me procurou. Isso foi uma das cenas que me marcou profundamente. Eu fazia um seminário numa região aqui do país. E ao término da atividade, eu falei sobre obsessão e toquei em vários assuntos complexos. No final, no intervalo, a pessoa me procurou e disse assim: eu poderia ter um dedinho de prosa com você? É assim que a gente fala aqui em Minas. Poderia conversar, um atendimento fraterno? E eu disse: perfeitamente. No final, o senhor pode me aguardar, o senhor pode me procurar que a gente conversa. Ok, combinado, trato, fechou, terminou o estudo. Uma fila complexa de pessoas vieram nos procurar e ele chegou. Quando ele chegou e eu vi que ele estava sensibilizado, eu disse para ele: aqui, chegou a sua vez, eu sei, mas você se importa de aguardar que eu termine o atendimento para mim poder conversar com você com calma? Eu senti a responsabilidade de conversar com o companheiro. E ele humildemente saiu da fila e foi para o último lugar. Terminou, despedimos, ficou eu e ele no ambiente. O grupo que estava comigo pedi que aguardasse. Eu cheguei para ele, quando eu sentei ao lado dele, ele desmoronou. Desmoronou. Lágrimas copiosas, um soluço convulsivo, pranto, dor. Depois de um tempo, ele se acalmou, ele me disse assim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu, lógico,
O que foi? Existe solução para os suicidas? Eu fui quase que tomado de assalto com aquela pergunta. Fiquei assustado, perplexo, e perguntei para ele: por que você me pergunta isso? Porque anda passando pela minha cabeça a ideia do suicídio. Mas eu te confesso que não é nem tanto por isso que eu quero obter uma resposta doutrinária. Olha a responsabilidade. Aí eu disse: então qual é o motivo da pergunta? Porque eu tenho vários familiares que suicidaram. E eu sou espírita há mais de 20 anos. E não sei se é uma forma de interpretar, mas todas as vezes que eu vejo alguém falar do suicídio, é imputado um crime inafiançável. É colocado uma condição de sofrimento que atinge as minhas estruturas, a base da minha alma. Porque eu lembro destes corações quase que o tempo todo da minha vida. E são almas que eu amo profundamente. Eu não vou ligar aqui o nível de parentesco, porque eu não quero suscitar qualquer tipo de vinculação ou associação com algum caso que alguém aqui possa conhecer. Longe disso. E aí eu fiquei pensando na nossa responsabilidade com a palavra. Porque a palavra maldita, ela pode constranger, ela pode matar a esperança, ela pode literalmente matar o indivíduo. Pode. Então nós precisamos tomar conta do que vige na nossa realidade íntima. Porque a palavra só é expressada com a base nos nossos sentimentos. Reflitamos. Reflexo esboça emotividade. Emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Essa equação está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Então, para se chegar no movimento da palavra, palavra, ideia, palavra, atitude, ação. Então, existe todo um processo metodológico, existe todo um escalonamento, existe toda uma engrenagem que precisamos de tomar conta. Mas o foro de reflexão aqui é outro. Não é nesse sentido. Eu aproveitei para dar uma dica para nós espíritas. Vamos tomar muito cuidado, porque a lei de causa e efeito não pode ser tratada a ferro e fogo, como muitos fazem e demonstram desconhecimento das verdades espirituais. Nós trazemos o inferno e o céu para dentro do espiritismo como se fôssemos ainda teorizados em planos dogmáticos restritos, limitados. Longe disso, viu, gente? Vamos ser mais cuidadosos. A palavra aqui, essa espada, define para nós, portanto, né, no seu sentido literal de matar, o cuidado. Cuidado para não morrer. Porque a ideia aqui é que a espada penetre para promover o quê? A essencialidade, ressurgimento de novos caracteres. Conscientização do ser. Então, não existe uma nova vida sem a eliminação da vida anterior. Não é possível, não é possível. Você não tem como uma nova vida sem eliminar a anterior. Mas você vai matar a anterior? Calma.
Aí vem o movimento da chamada ressurreição. Ressurgir dos mortos no terceiro dia, para ascender aos céus. Então não há herança sem morte. Lembram que nós iniciamos falando de Deus, o Pai, o Filho? Tá. Então vamos em Moisés buscar uma reflexão. Honrar pai e mãe. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Nós precisamos de honrar os nossos pais biológicos, a nossa história, o passado. Precisamos de honrar. Isso é agir com dignidade e nobreza e reconhecimento. Mas aqui agora nós vamos começar a falar sobre outro tipo de paternidade e filiação. Paternidade espiritual, filiação espiritual. Então, nós precisamos de honrar. Honrar o nosso passado. Agora eu vou falar do pai que gerou esse filho. Eu aqui, numa reunião de Apocalipse, eu estou criando uma circunstância para que haja uma fertilização e um nascimento de um novo futuro, um novo filho. O meu filho. Por isso é que eu busco uma interação pela prece, uma conjugação com a espiritualidade, para que eles possam trazer uma semente. Então eu estou me elevando a faixas que eu possa recolher essa semente. Porque se eu não preparar a terra, não adianta lançar semente. Então preparar a terra é o meu movimento, é o meu esforço. Mas como eu não sou autossuficiente, eu peço ajuda. Eu de mim nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Ou vocês acham que o espírita faz prece inicial apenas para cumprir protocolo? Prece apenas para dizer que o nosso trabalho é religioso. Pelo contrário, nosso trabalho não é religioso, nosso trabalho é de estudo filosófico, que perpassa pelas sendas científicas e que, sim, tem a sua fundamentação na divindade, na religiosidade, no seu sentido de amor, de conexão com o Criador. Mas sem os aparatos, as práticas religiosas, que são importantes para milhões e milhões, para não dizer bilhões de pessoas. Mas vamos voltar? Conscientização do ser. Então, não existe uma nova vida sem eliminação da vida anterior. Aí é que reside um dos aspectos da chamada ressurreição. Então não há herança sem morte. Herança sem morte. Honrar vosso pai. Nós somos herdeiros. Não ensina Paulo de Tarso? Nós somos herdeiros do Cristo. Então, para sermos herdeiros, somos filhos. Agora, para recebermos a herdade, o pai tem que morrer. Se o pai não morrer, nós vamos continuar filhos. Nós ainda não somos herdeiros, oficialmente falando, que não recebemos a herança. Então é preciso que morra o elemento para que a herança se faça presente. Agora vamos esquecer, pai, mãe, individualidade. Nós estamos falando de elementos. Nós estamos falando de caracteres. Então, é necessário morrer caracteres, conceitos, para que haja uma herança, para que haja o nascimento. Por isso a espada, o verbo, a palavra, entra para implementar a morte. Então o cristão não empunha a espada para esgrimar, degladiar com o outro, mas ele usa a palavra que penetra para promover a morte do pai, do passado, que precisa ceder espaço para o filho, para o futuro que há de nascer.
Perceberam aí, gente? Então, meu Pai, hoje, é o meu contingente milenar. Meu Pai hoje é o meu contingente milenar. É meu contingente, é a minha história. Então você honra o seu Pai. Mas você, com a palavra do Cristo, palavra divina, essa palavra vai entrando e vai como que separando o joio do trigo. Por isso que Jesus disse que você não pode, você tem que deixar os dois crescerem, para depois haver a separação natural. Então a morte aqui é de conceitos. Por que eu estou estudando Apocalipse? Porque teoricamente eu já conheço Moisés, já conheço Jesus, já conheço doutrina espírita, agora eu estou no Apocalipse. O Casalberto, mas eu não conheço não. Não, tá, isso é simbólico. O que eu quero dizer, não abra mão de Moisés. Não Moisés indivíduo, mas dos princípios que ele codificou. O Pentateuco mosaico. Olha, não abra mão de Jesus, o Pentateuco do Evangelho. Né? Os evangelistas, as cartas e os atos. Os exegetas tratam como Pentateuco. Né? Olha que maravilha. E a doutrina espírita tem o seu Pentateuco. Então são 3 movimentos cíclicos que se intercambiam. Eles são plenos, eles são justapostos. Existe interseção no processo do aprendizado. Não se preocupe se eu estou falando grego hoje. O legal é que você que está aqui insistindo conosco, para ver aonde que vai parar essa história, é que você permita que o seu coração fale se valeu ou não ter ficado aqui esse tempo. Se valeu, amigo, opa, então tem um sinal. Você não vai ficar aqui por causa de alguém. Você não vai ficar aqui para agradar aquele ou expositor. Não, ninguém, a maioria aqui somos anônimos. Se você permaneceu é porque está havendo um tipo de sintonia que está te agradando. E essa sintonia não pode ser com pessoas, embora seja natural, quando a gente se reencontra, como quando você encontra amigos. É tão legal fazer amizade, né? É tão legal se identificar com a maneira de agir, de pensar, de corações. Mas aqui não se prenda a isso. O importante é você estar sintonizando com as estrelas, com as 7 estrelas que representam o pensamento do Cristo. Então, não desista. Corra atrás, estuda, vá adiante. Tem muito material, amigo. Muitas vezes eu faço questão de colocar uns livros aqui, a codificação, de vez em quando eu mudo os livros do Emmanuel, ali do outro lado tem a revista espírita, ali eu tenho os livros que não são espíritas, eu tenho enciclopédias, coisas antigas, eu tenho um manancial de obras que eu já li e que ainda não doei, porque a ideia é doar, é circular, porque a ideia é a gente buscar instruções com as estrelas. Porque um homem, um ser que não valoriza o estudo, ele está fadado a sofrer. Porque sofre quem não conhece. Quem não conhece, sofre. Deu aí? Agora, nós estamos no momento que nós estamos sugerindo para nós mesmos que queremos buscar, estudar o que vai ser produtivo para a minha vida diária, prática, relacional, social, espiritual. Não sei se está dando lá. Por isso que o nosso estudo ele é diversificado. Terça-feira estudamos agora as cartas de Paulo. Já estudamos, já tivemos programas aqui, os princípios básicos da doutrina. Depois esse programa se transformou em Evangelho, Espiritismo e Educação. Nós já estudamos nesse projeto Amor e Sabedoria de Emmanuel, já passamos alguns romances do Emmanuel. Não é? A nossa ideia é dinamizar.
Na sexta-feira nós estudamos há 20 anos o Livro dos Espíritos. 20 anos. 20 anos. Em 20 anos, todas as sextas-feiras, guardando talvez uns 3% de sextas-feiras em 20 anos que não pudemos fazer, ou tirou férias, enfim, estamos fechados estudando. E o que nós chegamos na conclusão? Em 30 anos de doutrina espírita, 30 anos dedicados, milhares e milhares de livros lidos, relidos, estudados, palestras, conclaves, reuniões, administração, tarefas, mediunidade, passe, livros editados. Chegamos à conclusão que o sentimento que nós temos é que nós estamos iniciando. Nós estamos tentando compreender essa mão direita do Cristo, como falou a Helena, e tocar nela. E quem sabe ela envolver as nossas mãos, para que as nossas mãos também recebam as marcas do sacrifício. Puxa vida, Carlos Alberto! Essa palavra, essa história de pai como contingente milenar, é necessário o pai morrer para o filho herdar. Você me deixou com muitas dúvidas. Aí eu digo para você, amigo, quem não as tem? Quem não as tem? E no dia que o espírita tiver a pretensão de resolver as dúvidas em poucos minutos de estudo, ele não estará entendendo a proposta de estudar permanentemente. O que eu poderia, caminhando para o final, ainda ressaltar, né? Que Jesus reservou uma coisa para nós: a capacidade de sobreviver no plano do aprendizado. A ressurreição diz isso. Capacidade de sobreviver ao plano de aprendizado. Isso é lindo, porque isso define para nós a perenidade do processo, a itinerância do espírito. A Marilac está dizendo assim: obrigado, Marilac, pela sua participação. Até para beber água tem sua forma. Beber água viva não poderia ser diferente. A hidratação tem que ser aos poucos, senão corremos o risco de nos afogar. É isso aí, amiga. Parabéns. E aí a gente vai lá para o capítulo 4, né? Capítulo 4 de João, no Poço de Jacó, e vamos sentar com Jesus e ouvir o diálogo com a samaritana. O Marion está dizendo: por mais que estudamos tanto e tanto, nunca saberemos tudo. Isso seria uma grande pretensão, né? Saber tudo é ter a onisciência de Deus. Não. A sabedoria plena é do Senhor. O lago do conhecimento é enorme. E o Marlon volta dizendo: a doutrina espírita é maravilhosa e nos dá tantos caminhos iluminados, tantos livros edificantes. E ele conclui dizendo, de Kardec: por isso, Marion, eu prometo que semana que vem, a palavra divina, nós vamos dar um outro título para o estudo, para não ficar repetido os títulos. Vamos colocar, vamos definir um título então, mas eu vou voltar, reiniciar o estudo exatamente aonde nós paramos. Eu vou até marcar aqui no texto, para a gente voltar, porque a promessa é que nós vamos refletir. Não estava nem na programação. Não, temos coisas aqui, temos muito assunto ainda. Nós vamos refletir
no diálogo de Jesus com Simão Pedro, que fala muito para nós sobre essa questão do honrar o vosso pai e da vossa mãe, e a questão da morte do pai e do nascimento do filho. Então, como um petisco, né? Só para a gente ir saboreando, eu vou buscar na memória o diálogo. Quando Jesus, reunido com os discípulos, questionou-os: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos se movimentaram, dizendo: Senhor, uns Elias, outros um profeta, o Messias. E aí o diálogo vai se estabelecendo. Até que chega num instante que é esgotado a expressão dos aprendizes. Jesus, na sua condição de educador por excelência, questiona na maiêutica socrática ou na maiêutica crística, porque Sócrates foi um enviado. E vós, quem dizeis que eu sou? Eis que toma a frente Simão Pedro. E Pedro afirma: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e expressa e verbaliza um conteúdo de um valor extraordinário, que encaixa perfeitamente nessas ondas do Apocalipse desta noite. Pedro disse: Tu és o Cristo. Jesus afirma: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que revelou foi o Espírito, não foi a carne. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque a revelação intuitiva se fez exuberante, genuína. Simão Pedro, naquele momento, posiciona o espelho. E esse espelho foi capaz de refletir a verdade. Logo em seguida, o diálogo continua. Após as expressões do Bar-Jonas, que configura a bagagem espiritual do espírito que naquele momento se chamava Pedro. Simão, Pedro. Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. O símbolo é extraordinário. Era o pai de João, ou melhor, era o pai de Pedro que respondia, que dava a base para que a intuição captasse as ondas que estavam para além do seu campo de percepção e de ação, aonde a sua mente dava conta. Ele se reconforta feliz e Jesus então vai dizer sobre o que iria acontecer com ele, o Filho do Homem, que estamos tentando compreender aqui na visão de João Evangelista. O Filho do Homem. Ele iria passar por tudo que nós sabemos que ele passou. Então, Pedro novamente toma a frente e diz assim: Não, Senhor, não permitiremos que façam isso com você. Embora o Bar-Jonas, a tangibilidade das suas experiências, reconhecesse o Cristo, nessa captação do futuro,
No momento em que essa mesma onda diz, já que você percebeu agora, é que tudo vai começar. Agora que vamos ter emoção. Agora que vamos trabalhar. Agora que haverá o testemunho, o sacrifício. Pedro disse, não, Senhor. Ele era impulsivo, ele era passional, ele era emoção. Não, Senhor, não farão isso contigo. Naquele momento, Jesus volta-se para ele e diz, para trás de mim, Satanás, que significa opositor, adversário. É o movimento do nosso psiquismo. Essa história simboliza como funciona esta relação Pai, Filho, Espírito. Isso é lindo, isso é magnânimo. No momento em que Pedro diz, não, Senhor, ele expressa a dose, ele expressa ainda o que caracterizava a sua posição espiritual da retaguarda. O Pedro estava nascendo. O Pedro reconhecia o Cristo. Refletia o Cristo no coração, nas ações. Mas o Pedro tinha que operar não com os elementos que Jesus oferecia, que Jesus representava. Porque esses elementos eram do indivíduo, era do Espírito Jesus, não era de Pedro. E o Pedro não opera com o que é de Paulo, de João. Pedro opera com o que é de Pedro. Para trás de mim, adversário. Estudar o Apocalipse é entender o adversário. Chegamos lá. Estudar o Apocalipse é compreender a diversidade, a contradição. É analisar a pujança, a sutileza das expressões que vêm da retaguarda, das faixas inferiores. Por isso que revelação, Apocalipse, é o revelar. É o que o povo não pode compreender, chegar para nós como material para ser assimilado, digerido, transformando-se em energia para galgarmos novos lances evolucionais. Meus queridos amigos, de alma extremamente feliz, com o coração reconfortado pelo trabalho que foi realizado nessa noite, eu agradeço a participação, a presença de todos, rogando a Jesus que nos abençoe, para que estejamos juntos em muitas outras oportunidades. Aproveito para convidá-los para acompanhar os estudos das sextas-feiras, amanhã, ao vivo, às 19h30, com o Livro dos Espíritos. E na próxima semana estaremos de volta com o programa As Cartas de Paulo e na quinta-feira, se Deus quiser, com o estudo 32 do Apocalipse. Ou melhor, semana que vem, o estudo de número 33º. Que Deus abençoe a todos, que possamos todos ter uma noite em que a nossa alma vai buscar percorrer o caminho na direção das estrelas e que as estrelas nos revigorem, nos lucifique,
nos dulcifique, para que estejamos sempre em busca das expressões que nos libertam e que nos tragam paz. Paz, o prêmio do bom combate. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja.